que nós vamos tratar hoje é sobre arrependimento. Eu quero falar que, está até aqui já na tela, arrependimento muda sentença. E arrependimento, irmãos, é algo muito sério, muito importante, e nós precisamos saber lidar com isso, amém? Aprender a lidar com isso é um mistério poderoso da parte de Deus, e em qualquer relacionamento, seja qual for o relacionamento, entre filho, pai e filho, entre casal, entre irmãos, seja qual for o relacionamento, o arrependimento, ele muda a sentença, amém? Principalmente nosso relacionamento com Deus. E para falar de arrependimento, eu gostaria de falar de uma história que aconteceu com o rei Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Todo mundo sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? O que é ser segundo o coração de Deus? Era um homem que tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Olha só que maravilhoso, né? Um homem que tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia junto comigo aí no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E nós vamos aí lendo à medida que o Espírito Santo vai nos tocando aí, tá bom? Vamos ler alguma coisa, comentar alguma coisa, irmão, vão tendo paciência, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu tenho certeza que Deus tem algo para tratar o nosso coração. Bom, o texto já inicia com um tema aí dizendo o adultério de Davi e a morte de Urias. Bom, na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. E do terraço ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. Por enquanto somente até aqui. Bom, a Bíblia está contando aí que era primavera e na primavera era um tempo em que o rei ele saía para a guerra junto com o povo, mas Davi ele não foi. Davi enviou a Joabe, que era o capitão da guarda, e junto com Joabe, todo o Israel. E a Bíblia diz que eles conseguiram sitiar a cidade de Rabá, né? E eles também destruíram os amonitas, porém, a Bíblia enfatiza que Davi ficou em Jerusalém, no conforto do seu palácio. Ou seja, era para Davi ir, mas ele não foi, ele ficou no conforto ali do seu palácio. E quando deu mais ou menos um período da tarde, Davi estava ali tirando aquele cochilinho depois do almoço. A Bíblia não fala, mas a gente imagina, porque eu sou assim, né? Depois que eu almoço, eu sento no sofá, me bate aquela... né? E com Davi eu acredito que não era diferente, deu aquela cochilada. Mas quando Davi levantou, numa dessas tardes em que ele estava ali, tranquilo, a Bíblia diz que ele levantou da sua cama e foi passear no terraço, na sacada ali da sua casa. E quando Davi dá uma olhada, aquela panorâmica do lado de fora, ele se depara com uma cena que chamou muito a atenção dele. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. E a mulher era muito bonita. Para a Bíblia citar muito bonita, eu acredito que essa mulher não era pouco bonita. Ela não era bonita no meu padrão, no padrão comum. Era uma mulher muito bonita, né? E essa mulher chamou a atenção de Davi. As mulheres dizem que os homens gostam de olhar, né? E os homens dizem
Porque as mulheres gostam de ser olhadas. Então nós precisamos tomar cuidado com esse negócio, amém, igreja? Toma cuidado com esse negócio. Porque Davi está ali na sacada, numa tarde comum, e de repente ele vê uma mulher muito linda se banhando, nua, passando sabão pelo corpo, se molhando. E eu tenho para mim que ela percebeu que Davi estava olhando, porque ela sabia que da janela onde ela estava, o palácio estava bem de frente, né? Ela sabia também que Davi, ele não tinha ido para a guerra, porque o marido dela fazia parte dos soldados da guerra. Então acredito que antes de sair, ela conversou com o marido, e o marido falou para ela: olha, Davi não vai. Então ela sabia que Davi estava naquele lugar. Ela sabia o horário mais ou menos que Davi costumava aparecer na sacada. E ela, de certa forma, teve responsabilidade no que aconteceu ali. Então, Davi, ele perguntou a um dos seus servos: quem era aquela mulher? Disseram-lhe: ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Porque a Bíblia enfatiza que Urias era Eteu? Porque Eteu era um outro povo, um povo que provavelmente foi destruído pela guerra, e aqueles que sobraram, que eram bons soldados, que toparam vir para o lado de cá, lutar ao lado de Israel. Então Urias começou a fazer parte do povo de Israel, e sendo de outro povo, de outra terra, de outra cidade, fez a vida ali, né? Se casou ali. Então acredito que na mente de Davi, peraí, o cara saiu de outro lugar e pegou o melhor da terra aqui? Não, né? Davi, ele não respeitou Urias, mesmo sabendo que Urias era um dos seus soldados fiéis, valentes, já tinha provado do seu caráter, né? Então Davi mandou um WhatsApp para essa mulher. Diz a Bíblia no versículo 4: então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para a sua casa. Então Davi mandou uma mensagem para aquela mulher através de um dos seus servos, dizendo: o rei está te esperando nos seus aposentos. E ela, toda cheirosa, tinha acabado de se banhar, foi até o palácio, entrou nos aposentos do rei, e ali consumaram o ato. Naquele momento, a porta estava trancada, ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Davi terminou ali de saciar a sua vontade e despediu aquela mulher. Mas ao passar de algum tempo, as regras daquela mulher, ela passou a não vir mais como vinha. E passado algum tempo, ela percebeu que estava grávida da relação que ela teve com Davi, porque o seu marido já estava há algum tempo na guerra, acampado nos campos, morando em tendas, como era daquela forma naquele tempo. Então a mulher no versículo 5 manda dizer a Davi, está aqui escrito: a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. E agora? Davi entra em pânico. Versículo 6 diz: então Davi mandou dizer a Joabe: traze-me Urias, o Eteu. E Joabe o enviou a Davi. Davi, ele viu que ele estava enrolado, e ele bolou um plano para não sofrer as consequências dos seus atos. Ele bolou um plano para driblar a consequência dos seus erros. Então ele envia uma mensagem para o seu líder, para o seu guerreiro principal, e ele manda uma mensagem da seguinte forma: mande Urias vir até mim.
Então Joabe falou com Urias, e Urias foi até o palácio. E quando chegou no palácio, versículo 7, Urias veio até Davi e lhe perguntou. Davi perguntou: como está o exército? E como está Joabe? E como estão todos? Como estão as coisas? Disfarçando, comendo pelas beiradas, mudando de assunto. E aí Urias respondeu as perguntas do rei. Então o rei disse no versículo 8: depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, lhe foi mandado um presente. Ou seja, o rei Davi começou a bajular Urias, para que Urias voltasse para casa, deitasse com a sua esposa, e depois ele ia ter um álibi, né? A esposa ia falar: estou grávida de quem? Do meu próprio marido. Nada aconteceria, tudo estava bem, e esse era o plano de Davi. Mas o versículo 9 diz assim: Urias dormiu à porta do palácio real com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. O caráter desse homem era muito bom. Ele era um homem fiel e temente. Então no versículo 10 diz: contaram a Davi que Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa, rapaz? E Urias respondeu: a arca e as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no relento. Como que eu poderia ir para casa comer e beber e me deitar com a minha esposa? Por tua vida e por tua honra eu não farei isso. Olha o caráter desse homem. Ele falou: os meus companheiros de trabalho estão sofrendo na guerra, acampado em tendas. A arca do Senhor está acampada em tendas, e eu descansando na minha casa, me deitando com a minha mulher? Não, de jeito nenhum. Eu prefiro dormir no relento, em solidariedade aos meus companheiros. Então Davi falou: e agora? O que eu faço? A Bíblia diz no versículo 11, no 12: então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Davi agora muda a estratégia. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber com ele, e o embebedou. Davi deu para ele um banquete e os melhores vinhos da casa, até que Urias começou a ficar meio tonto e ficou bêbado. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos de seu senhor, mas não foi para casa. Mesmo chapado, ele não voltou para casa. E os servos fizeram novamente Davi saber o que estava acontecendo. Ô Davi, não deu certo, você queria que Urias fosse para casa, mas ele não foi. O rei Davi ficou sem saída, e ele sabia que os atos dele iam ter consequências graves para ele. O nome dele, o reinado dele estava correndo perigo. Então o prestígio que Davi tinha estava correndo risco. Então Davi agora ele toma uma atitude drástica. Versículo 14 diz: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por intermédio de quem? Do próprio Urias. E na carta ele escreveu: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho para que ele seja ferido e morra. Davi foi um grande covarde nessa situação. Ele viu que o prestígio dele, o nome que ele tinha a zelar, ele viu que estava correndo risco. Então ele decidiu matar Urias.
mesmo que não fosse através das mãos dele, porém estava induzindo esse acontecimento. Versículo 16 diz: enquanto sitiava a cidade, Joabe posicionou Urias no lugar onde sabia que havia mais guerreiros violentos. Quando os homens da cidade saíram, lutaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que acontecera na batalha, e deu a ordem ao mensageiro: quando estiveres acabado de contar ao rei tudo o que aconteceu nessa batalha, caso o rei fique furioso, diga: por que chegaste tão perto da cidade para atacá-la? Não sabeis que eles atirariam do muro? O que está acontecendo aqui? Joabe sabia que o rei ia ficar furioso, porque eles se aproximaram muito do muro do inimigo. E já havia acontecido situações anteriores de alguém jogar uma pedra lá de cima, cair na cabeça de um soldado e o soldado morrer, porque ele estava muito perto do muro. Então a ordem é para que eles se afastassem do muro, até porque os soldados de lá lançavam flechas de lá contra os soldados daqui. Então Joabe mandou um recado ao rei Davi: olha, diga para ele que nós perdemos alguns soldados, e o rei provavelmente vai ficar furioso com essa informação e vai querer me dar alguma sanção disciplinar, ele vai querer me punir por causa disso. Então quando o rei ficar injuriado, quando o rei ficar nervoso, então você diz para ele: morreu também Urias, o teu servo, o heteu. Assim o soldado fez. Diz o versículo 22 que o mensageiro partiu, e assim que chegou, contou a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. E o mensageiro disse a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós o repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto muro, e morreram alguns dos seus servos, também morreu Urias o heteu. Quando Davi escutou isso, ao invés de esbravejar, Davi disse: tudo bem, assim dirás a Joabe, não te preocupe com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Continua o ataque à cidade, derrota até derrotá-la, encorajando-o assim. Ou seja, servo, vai tranquilo, soldado, vai em paz, dá um toque lá para Urias, para ele continuar firme, né? Fala para ele que a batalha já é nossa, né? Vai firme, você vai derrotar os nossos inimigos, fica tranquilo. Versículo 26 diz: quando a mulher de Urias soube que o seu marido fora morto, chorou por ele. Mas no 27, passando o tempo do seu luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela tornou-se sua mulher. Davi agora, ele resolve consolar a viúva, como se estivesse tendo uma atitude nobre, né? Mostrando ao povo que era um rei muito nobre, que se compadecia das viúvas. Davi chama aquela viúva grávida para morar com ele, para ser esposa dele, e ele iria assumir o filho da viúva. Olha que rei bonzinho, né? Esse Davi. O homem pode até mentir para o outro homem, mas jamais poderá mentir para Deus. Deus conhece a intenção do seu coração, meu irmão. Deus conhece os seus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Você não precisa nem falar o que você precisa. Deus, Ele sabe o que você precisa antes da palavra vir à sua boca.
Ele conhece as estrelas pelo nome, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Ele está no controle de tudo. Ah, pastor, mas mesmo na pandemia, Deus está no controle de tudo. Ah, pastor, mas mesmo na guerra da Ucrânia, Deus está no controle de tudo. Ah, pastor, mesmo no aquecimento global, ah, pastor, tem lugares aí com 45 graus de calor, enquanto outros países estão nevando. Pastor, mesmo assim, você acha que Deus está no controle do mundo? Tanta maldade acontecendo, tanto pai contra filho, tanto filho contra pai, tantas coisas ruins acontecendo, e ainda assim Deus está no controle de tudo. Ei, meu irmão, sim, Deus está no controle de tudo. Amém? Deus conhece todas as coisas. Ah, pastor, mesmo de porta fechada, mesmo no escuro, mesmo sem ninguém em casa, eu estou na internet ali, ninguém está vendo, ainda assim, Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você está fazendo, e Ele conhece a intenção do seu coração. Com Deus não tem desculpa esfarrapada, com Deus não tem mentira. Deus conhece a sinceridade do seu coração. E como Deus é soberano, Deus não aprovou o que aconteceu aqui. Não é porque Davi era um rei ungido por Deus que ele ia ficar impune de uma situação dessa. Não é porque nós somos servos que nós vamos ficar impunes de uma situação onde nós erramos contra Deus. Ah, mas quantas coisas eu já fiz para que o reino de Deus avançasse. Tudo bem, mas resultados passados não garante o futuro. Davi tinha ganhado muitas batalhas para o Senhor. Davi tinha degolado o gigante Golias. Davi era um homem aclamado pelo povo, porque era protegido por Deus. Porém, no momento que ele pecou contra Deus, ele também se tornou réu de juízo. Ninguém está numa situação privilegiada em relação a isso, igreja. Não pense em você que por ter sido fiel por algum tempo você pode pecar contra Deus e isso vai ficar impune. Amém? Então Deus, como com o coração triste que estava em relação a Davi, Ele chama o profeta Natã, o seu servo, e pede para que Natã vá até Davi. No capítulo 12 diz: o Senhor enviou Natã a Davi, e quando ele chegou, disse a Davi, como fosse uma história qualquer, uma parábola, né? Ele não foi direto falando: ei Davi, você fez isso. Ele contou uma história para Davi, e a história foi essa. Quando havia dois homens, um rico e outro pobre, o rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela crescera com ele e com seus filhos, e comia da sua porção e bebia do seu copo, e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha da sua, ou um boi do seu, para dar de comer ao viajante. Assim, tomou a cordeira de sobre ele, assim tomou a cordeira do pobre e preparou para o seu hóspede. Ou seja, ele contou uma história para Davi, dizendo: olha, um homem rico, ele tinha muitas ovelhas, muito gado, mas recebendo uma visita de um estrangeiro, ele não quis oferecer do seu gado para o homem, para alimentar o homem estrangeiro. Ele foi lá e matou a única ovelhinha que o pobre tinha. Quando ouviu essa história, Davi se enfureceu. E Davi, ele logo aplicou uma sentença. E qual foi a sentença que Davi ordenou imediatamente? Versículo 5: então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive,
o homem que fez isso deve ser morto. E agora? Lembrando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi, ele julgava com uma semelhança do que Deus julgava naquela época. E a sentença, ela foi dada imediatamente. E eu imagino que a sentença contra Davi era a própria sentença que ele deu a esse homem que ele não sabia quem era. Quem está entendendo aqui? Então, no versículo 7, o profeta Natan, ele disse assim: esse homem és tu. Esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei da mão de Saul, eu te dei a casa e as mulheres do teu Senhor, e eu também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu ainda te acrescentaria o dobro, eu te daria o dobro disso. Por que desprezaste a palavra do Senhor? Por que você fez isso, Davi? Eu te dei tudo que você precisava, e se isso ainda fosse pouco, eu te daria mais outro tanto. Olha como Deus amava Davi. Davi, que decepção! Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste Urias à espada, o Eteu o mataste, para ti a sua mulher, sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Deus se decepcionou com Davi. Deus, ele não escondeu ali a sua frustração. Através da boca do profeta, ele apontou o dedo no rosto de Davi e falou: Davi, eu vi o que você fez, eu vi a sua trama, eu vi a sua traição, eu vi o assassinato que você induziu. Você é culpado pelo sangue de Urias, um sangue inocente. Portanto, Davi, agora a espada jamais sairá da tua casa. E Deus deu uma sentença contra Davi. Versículo 13 diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, admitindo o seu erro, arrependido pelo que ele tinha feito. E esta palavra, pequei contra o Senhor, ela revela que Davi, ele não tentou se explicar. Ela revela que Davi não tentou argumentar. Davi apenas assumiu o seu erro e admitiu a sua culpa. Nesse momento o profeta respondeu para ele. Acompanhe comigo no versículo 13. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o seu pecado, por isso não morrerás. A sentença contra Davi é a mesma sentença que Davi proferiu contra um homem que ele imaginou que era outra pessoa. Olha só como as ordens, como a sentença de Davi se parecia com a sentença de Deus, como o coração de Davi se parecia com o coração de Deus. Porém ele mal sabia, mal esperava que o homem condenado à morte, o homem cujo homem ele mesmo deu a sentença de morte, era ele próprio. A sentença só foi mudada por causa do arrependimento. Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco? Se Davi não tivesse se arrependido dos seus atos, então a sentença contra ele era a morte. Deus o perdoou por conta do seu
arrependimento. Se Davi tivesse explicado, se Davi tivesse argumentado, se Davi tivesse tentado driblar o profeta, talvez não tivesse recebido o perdão. Portanto, fica aqui a dica nesta noite, meu irmão: se você cometeu algo que feriu o coração de Deus, que saiu daquilo que é a vontade de Deus para mim e para você, ei, meu irmão, se arrependa. Não dê desculpas, não tente argumentar, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Amém? Deus conhece a sua intimidade, os seus pensamentos, os seus mais escondidos sentimentos. Deus conhece. Então no versículo 14 diz: mas visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Ou seja, Davi, por causa do seu arrependimento eu vou poupar a sua vida, porém o seu erro vai ter uma consequência. Às vezes nós pecamos contra o Senhor conscientemente, achando que amanhã vamos orar e Ele vai nos perdoar. Amém. Se você se arrepender, realmente Ele pode e vai te perdoar. Porém, a consequência dos nossos erros, disso nós não podemos escapar. A criança que está no ventre de Betseba, fruto dessa traição, fruto dessa trama, esta criança não viverá. E tem mais, Davi: a espada não vai se apartar da tua casa. E as mulheres do teu Senhor que eu te dei agora vão te trair na frente do povo, à luz do dia, com os seus próprios filhos. E futuramente a Bíblia diz que um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã, e o outro filho de Davi, indignado, matou o seu irmão. E depois de matar o seu irmão, tentou contra a vida de Davi várias vezes. Tudo por causa do pecado. Amém, meu irmão? Quem está entendendo? O nosso pecado, ele tem perdão, mas também ele tem consequências. É necessário pensar antes de agir. É necessário buscar a face de Deus. É necessário procurar um conselho da parte de Deus, para que você não venha cair naquela cilada que o inimigo prepara todos os dias, esperando que a gente caia nela. Agora eu gostaria de ir com você lá para Salmos capítulo 51, porque nós vamos ver a oração de arrependimento que Davi fez. Essa oração, ela tem muito a nos ensinar. Salmos capítulo 51. Agora nós vamos ver a oração sincera de alguém que está verdadeiramente arrependido. Amém? Versículo 1 diz: ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, e apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lavai-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Que Davi está dizendo aqui: Pai, perdoa-me por compaixão, me purifica novamente. Eu reconheço, Senhor, que eu pequei contra Ti. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu cometi iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é rebeldia. Quando Davi, ele se deixou levar por aquela situação, ele sabia que estava indo na contramão de Deus. Davi poderia ter segurado seus instintos, mas não segurou.
Agora Davi se arrepende do mal que cometeu. E ele ora arrependido, dizendo ao Senhor: me perdoa, Senhor. Meu irmão, arrependimento e remorso são duas coisas diferentes. O remorso, ele até te deixa triste, ele até te deixa depressivo, ele te faz chorar. Porém, no outro dia, quando você esquece do que você fez, você volta a fazer aquilo de novo. E aí volta a se arrepender de novo, volta a ficar triste de novo. O remorso vai te comendo de novo por dentro. Você chora de novo, porém no outro dia você volta a fazer. Mas arrependimento é diferente. O arrependimento, irmãos, ele é sincero. Davi estava falando com Deus assim: Senhor, eu não vou fazer de novo, Pai. Senhor, se eu tivesse como voltar atrás, eu não faria de novo. Isso é arrependimento sincero. E foi esse arrependimento sincero é que livrou Davi da sentença de morte. E Davi continua orando, dizendo no versículo 3: pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu reconheço o meu erro, Senhor. Eu reconheço a minha culpa. Eu poderia colocar a culpa em Betseba, que estava lá tomando banho de porta de janela aberta. Ah, Senhor, a culpa é dela. Por que não fechou a janela para tomar banho? Mas não. Davi disse para o Senhor: eu reconheço a minha culpa. Senhor, eu sei que não sou inocente. Nós precisamos entender o que é arrependimento. E se nós nos arrependemos do nosso mal, do nosso pecado, então as nossas obras precisam ser diferentes. As nossas atitudes precisam mudar. A partir de agora não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A velha criatura, ela tem que ficar de fora. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não posso, igreja, me arrepender do mal que eu cometi e continuar praticando o mesmo mal todos os dias. Porque vir para a igreja não quer dizer nada. Porque cantar louvores ao Senhor não quer dizer nada. Porque tocar um instrumento não quer dizer nada. Porque dar um glória a Deus mais alto que todo mundo, girar na igreja, ou fazer qualquer outra coisa, aplaudir, ficar de pé, meu irmão, isso não quer dizer nada. Porque Deus conhece a intenção do seu coração. E se existe realmente um arrependimento dentro de mim, então eu não posso mais continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu preciso de transformação. E isso só vai acontecer, meu irmão, se eu me arrepender com sinceridade diante de Deus. A morte, ela tem, na Bíblia, né? A morte na Bíblia, ela tem dois paralelos. Um é a morte material, é a morte desse corpo. E o outro é a morte espiritual. É ter a alma lançada no lago de fogo, no inferno. E talvez você tenha visto muita gente pecando e nada acontece, então você tem uma falsa sensação de impunidade. Ah, Deus não está vendo, Deus não está se preocupando, Deus não está. Mas não, muita gente que não se arrependeu, e até aqueles que estão dentro da igreja sem se arrepender, praticando as mesmas obras, estão caminhando para a morte eterna. A sentença já está dada. Essa sentença só pode ser mudada pela atitude de se arrepender. Meu irmão, não há cura enquanto nós não reconhecermos os nossos erros. Enquanto nós não confessarmos os nossos erros, não vai existir cura. Aquilo vai te atormentar todos os dias. O seu sono não vai ser tranquilo todos os dias, porque você não confessou, porque você não se arrependeu.
É assim no seu relacionamento com Deus, é assim no seu relacionamento com os homens, com um amigo, com um parente, com uma esposa, com um patrão. Assim é nos nossos relacionamentos. Enquanto Davi escondeu o seu pecado, ele não teve paz. Enquanto Davi escondeu o seu pecado, meu irmão, ele não teve uma noite tranquila de sono. Porque Davi no seu íntimo sabia que Deus tinha virado as costas para ele. Deus tinha virado o rosto contra ele. Versículo 4 diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Por isso, a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. O que Davi está dizendo, igreja? Porque ele fala: pequei contra ti e somente contra ti. Será que Davi está sendo arrogante? Não estou nem aí para a família de Urias, não estou nem aí para Betseba, não estou nem aí para a criança que morreu, não estou nem aí para ninguém, só estou aí para Deus. Tem gente que age assim. Mas eu quero dizer para você que quando você fere alguém, quando você peca contra o seu irmão, você está fazendo isso contra Deus também. Deus não se agrada de você fazer o mal para o seu irmão. A Bíblia diz que 2 mandamentos resumem os outros todos. O primeiro é amar o seu Deus de todo o teu coração. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando Davi pecou contra Urias, Davi estava pecando contra o próprio Deus. E quem dever para Deus, meu irmão, vai pagar para Deus. Com Deus não existe dívida afiada, não existe dívida para pagar depois. Deus cobra de quem dever, meu irmão. E às vezes nós estamos aqui pensando: que fulano está impune, não está acontecendo nada, Deus não está vendo. Ei, Deus está no controle de tudo, e tudo está debaixo dos seus olhos. Ele enxerga tudo, igreja. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Na parte B do versículo 4 ainda, Davi diz: por isso, a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. O que Davi está dizendo aqui, meu irmão? Ele não entra na presença de Deus com argumentos. Senhor, qualquer outro faria no meu lugar. Senhor, a tentação era muito grande da Betseba, é muito linda, né? Senhor, eu mereço ser feliz. O Senhor não quer minha felicidade, Deus? Davi poderia ter argumentado essas coisas com Deus. Davi poderia ter questionado a sua sentença. Mas ele falou com o Senhor. E ele falou com o coração sincero e reto: eu mereço a punição que o Senhor está me dando. Eu mereço, Senhor. O Senhor é justo. O injusto aqui sou eu, Senhor. Quantas vezes nós colhemos o que plantamos e não gostamos do que colhemos, então colocamos a culpa em Deus. Senhor, a culpa é tua. Ei, meu irmão, assuma a tua responsabilidade, assuma a tua culpa e se arrependa, porque ainda é tempo. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O rei está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele vai buscar aquele que se arrependeu. Jesus não vem buscar aquele que nunca pecou, porque não existe aquele que nunca pecou. Tem alguém aqui que nunca pecou? Tem alguém na Bíblia, dos homens, que nunca pecou? Será que nenhum homem da Bíblia, até aquele que você admira mais,
esse não tenha nenhum pecado. Todos pecaram. Pastor, quem é que Jesus vem buscar então? No último dia, no dia da tua vinda, Jesus vem buscar o pecador que se arrependeu. Jesus vem buscar aquele homem sincero, puro de coração, reto, aquele que admite os seus erros, aquele que não tenta jogar as coisas por debaixo do tapete, sabe? Aquele que não deixa as coisas para resolver depois. Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida por Ele mesmo. Mas que para que Ele possa te lavar e te remir, você precisa se arrepender. Existe uma sentença de morte para aquele que não se arrepende, mas essa sentença pode ser mudada através do arrependimento. Versículo 5 diz: eu nasci em iniquidade, Senhor, em pecado minha mãe me concebeu. O que Davi está dizendo aqui, igreja? Davi está reconhecendo que a sua natureza é pecaminosa. Davi está reconhecendo que os seus pensamentos são maus, que o coração dele é inclinado para fazer o mal. Davi está reconhecendo a sua pequenez. Davi está reconhecendo a sua dependência de Deus. Sem Deus nós não conseguimos, igreja. Sem Deus é impossível. Nós só vamos conseguir se estivermos junto com Ele. A presença de Deus, o Espírito Santo em nós, é o que nos ajuda a chegar do outro lado da margem. Davi ora com o coração sincero e diz: Senhor, minha natureza é pecaminosa, me perdoa, Senhor. A minha mente é pecaminosa, meus pensamentos são maus, Senhor. Davi poderia dizer: ah, Senhor, foi irresistível. Ah, Senhor, qualquer um faria no meu lugar, Senhor. Mas Davi falou: Senhor, o erro é meu, a culpa é minha. Eu errei, Senhor. Igreja Betseba também é culpada por ter tomado banho de porta aberta. Mas o plano que Deus tinha na vida de Davi, esse plano era na vida de Davi. O plano que Deus tem na sua vida, o chamado que Deus tem na sua vida, meu irmão, esse chamado é na sua vida. E eu não posso culpar ninguém por ter quebrado uma aliança. Vocês estão entendendo? Ah, Senhor, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Meu irmão, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é nosso, meu e Deus, seu e Deus. Eu não posso colocar a culpa da minha quebra de aliança, da minha infidelidade em outra pessoa. Ah, Senhor, a culpa foi dela. Por que você bateu na tua esposa? Ah, porque ela me xingou, a culpa foi dela. Você quebrou uma aliança com Deus por causa de alguém, ou porque você não se controlou, ou porque você não foi fiel, porque você não segurou, porque você não respeitou a aliança, o compromisso com Deus. Olha quantas coisas Deus já havia feito por Davi. Quem foi que colocou Davi no trono? Quem foi que fez Davi vencer o gigante que ele venceu? Menino pequeno lutando contra um homem gigante, e apenas com uma pedra e uma funda, um estilingue, ter matado um gigante. Será que Davi teve algum mérito com aquilo? Será que a habilidade de Davi era suficiente para fazer aquilo? Não. Deus entregou o gigante nas mãos de Davi. Deus entregou os filisteus nas mãos de Davi. Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E Deus não permitiu que Saul morresse pelas mãos de Saul, mas por várias vezes Saul tentou matar Davi. Davi foi um homem de muitos inimigos, igreja. Davi, uma vez fugindo de Saul, foi parar na terra
dos próprios inimigos. E eles queriam matar Davi, então Davi teve que se fingir de louco. Será que foi a habilidade teatral de Davi que fez aquilo? Não, o próprio Deus o livrou onde ele estava. Será que vale a pena quebrar uma aliança como essa, igreja? Tanto cuidado que Deus teve com Davi, tanto zelo, Deus poupou a vida de Davi várias vezes. Deus entregou nas mãos de Davi um reino, confiou nas mãos de Davi o povo, e agora Davi trai a confiança de Deus. Mas ainda bem que Davi foi um homem consciente e falou: Senhor, eu sou culpado. Não tente explicar, igreja, não tente argumentar. Assuma seu erro, porque assim você alcançará perdão e você vai mudar a sua sentença. Aleluia. Um exemplo bem claro disso foi José no Egito. Passou uma provação bem parecida, não foi isso? A esposa de Potifar tentou atrair José de várias formas, né? Também se banhou, também ficou nua na frente dele, também estava sozinha em casa, ninguém estava vendo, mas José falou: eu não vou quebrar a aliança que eu tenho com Deus. Meu irmão, nada justifica, nada justifica. O problema é que nós queremos nos satisfazer, nós queremos ser felizes, e nós pensamos: ah, Deus quer que nós sejamos felizes, Deus vai entender. E depois que acontece o mal, igreja? Como é ruim o sentimento de culpa. Como é ruim sentir a frustração de ter decepcionado alguém que só te fez bem. Como é horrível esse sentimento. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando se deu conta disso, chorou igual criança. E voltou a pescar dizendo: eu não mereço estar na presença de Jesus. Ei, meu irmão, não vale a pena. Aquele momentinho da hora, aquele momentinho legal, não vale a pena. Versículo 6, já estamos indo para o final. Senhor, Tu desejas a verdade. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração. Me ensinas a sabedoria, Senhor. O que Davi está dizendo, igreja? Eu sei que o Senhor quer estabelecer a verdade em mim, Senhor. Então me ensina a agir com verdade. Senhor, me dê sabedoria. Sozinho eu não consigo, Senhor. A minha carne é inclinada para o mal, meus pensamentos se inclinam para o mal, meu coração é inclinado para o que é mal. Ei, meu irmão, peça ajuda. Peça ajuda, meu irmão. Não fica sozinho nessa, não. Senhor é mais forte do que eu, mas eu não quero. Me ajuda, Deus. A minha natureza é pecaminosa, a minha carne luta para fazer o que é mal. Eu preciso de ajuda, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Ora, meu irmão, jejue, faça o que for preciso, mas segura, aguenta firme, porque vale a pena você sustentar a fé, vale a pena você não quebrar a aliança que Deus fez com você, porque essa aliança vai nos garantir a vida eterna. Do outro lado, a quebra desta aliança vai resultar na morte eterna. O que pode mudar essa sentença, igreja, é um perdão sincero. É uma oração como essa: Senhor, eu sozinho não consigo, me ensina. Eu sei que o Senhor vela por mim, eu sei que o Senhor quer que eu seja reto de coração, mas sozinho eu não consigo, me ajuda, Deus.
Versículo 10 diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Senhor, meu coração é impuro, Senhor, me ajuda. Cria em mim um coração puro, reto diante dos teus olhos. Aumenta a minha fé, me ajuda, Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu quero entender a tua palavra. Coloque pessoas ao meu redor, amizades que possam me fazer bem, me aconselhar para o bem. Senhor, me ajude a ouvir louvores. Me ajude, Senhor, a ouvir coisas que me levam a pensar em ti, Senhor. Me ajude. Coloque em mim temor do teu santo nome. Meu irmão, o maior erro do cristão é achar que é autossuficiente. Eu conheço a Bíblia de frente para trás e de trás para frente. Eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ir para a igreja. Eu indo de vez em quando está bom. Eu posso cultuar de casa mesmo que está bom. E aí você vai indo, um abismo vai chamando o outro. Daqui a pouco eu posso olhar pornografia na internet, isso não me atinge. Daqui a pouco eu posso ficar... E aí vai indo, igreja. Eu posso ficar sozinho com outras mulheres, isso não me atinge. E aí as coisas vão acontecendo. Eu posso ficar no bar com os meus amigos, numa roda, na roda da cerveja, e isso não vai me afetar. E você vai brincando com os seus limites. Quando pensar que não, você acaba cedendo. É necessário manter uma vida de oração, uma vida de vigilância. É necessário manter uma vida de adoração. É necessário manter uma vida de retidão para com Deus. E eu sei que Ele pode me ajudar. Eu sei que Ele pode te ajudar, meu irmão. Versículo 11 diz: não me expulse da tua presença, Senhor, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Versículo 14. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me do crime de sangue, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Davi intercedeu ao Senhor pedindo: me ajuda, Senhor. Versículo 16 e 17. Sacrifício 16. Pois não tem prazer em sacrifício e não te agrada de holocausto. Do contrário, eu os ofereceria para ti. O que Davi está dizendo aqui é muito forte, igreja. Davi está dizendo: se eu pudesse te oferecer alguma coisa para receber, para merecer esse perdão, eu faria, Senhor. O problema é que o Senhor não aceita. Quantos estão na casa do Senhor sem arrependimento, achando que por dizimar irão para o céu, irão ser perdoados, achando que por ofertar irão receber o perdão, achando que por estar no culto, quando poderia estar em qualquer outro lugar, já estou fazendo o sacrifício de vir aqui, então por isso eu já sou merecedor da bênção e da graça de Deus. Ei, não, meu irmão. Deus não quer seu sacrifício se ele não vier coberto pelo arrependimento. E Davi falou: Senhor, se o Senhor aceitasse, seria tudo muito mais fácil, Senhor. Eu te daria qualquer coisa, ouro, prata, eu te daria tudo que eu pudesse te dar, Senhor, para cobrir os meus pecados, mas eu não posso. E isso me causa angústia, isso me causa tristeza. A alegria da salvação foi embora. Restaura, Senhor. Não afaste de mim o teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito, Senhor. Senhor, se compadece de mim. Ei, meu irmão, como é importante um arrependimento sincero diante de Deus. Como é importante. Deus, Ele está atento às suas orações.
Se tem uma oração que Deus ouve, meu irmão, é a oração do arrependimento. É aquela que você é sincero diante de Deus. É aquela que você chora diante de Deus, na presença de Deus. Aquela que você se coloca de joelho, aquela que você se humilha e fala: realmente, Senhor, eu sou culpado, me perdoa. Versículo 17 diz: sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Se tem uma oração, se tem um sacrifício que Deus recebe, é o sacrifício de arrependimento. No 16 ele falou: Deus não recebe qualquer sacrifício enquanto eu estou em pecado, enquanto eu estou na contramão. Já no 17 ele diz: Deus receberá o sacrifício quando eu me arrepender. Portanto, eu me arrependo, Senhor. Igreja, o diabo é astuto e ele te induz a pecar. Ele fala assim: vai, olha que mulherão, cara. Você não é homem não, meu? Oxe, é questão de honra, cara. O que as pessoas vão falar de você se você não for? Oxe, você pode tudo, você é o rei, meu. Ninguém está vendo. Vai. Satanás fica na torcida para você ir fazer o que é mal aos olhos de Deus. E quando você vai e peca contra Deus, aí ele olha para sua cara e fala: vixe, tá encrencado, hein, cara? O que você fez, meu? Você quebrou a aliança com o seu Deus, não acredito, cara. O que você fez? Você não tem noção? Você é louco, você pecou contra aquele que só te fez bem, o Criador dos céus e da terra. Cara, você pecou contra o Criador, contra o teu Criador. E aquilo faz você sentir a pior das pessoas. Aquilo faz você sentir um nada. Aquilo faz você sentir uma escória. E muitos não sabem lidar com isso, igreja. Por causa da culpa, Adão se escondeu de Deus. Ele sabia que tinha errado. E Deus veio na viração do dia e falou: Adão. E Adão fala: o que você quer, Senhor? O que você está fazendo aí, Adão? Ah, Senhor, eu estou escondido, porque eu estou nu. Adão, por acaso você quebrou a aliança comigo? Ah, Senhor, sabe o que é? A mulher que tu me deste fez eu pecar. Como lidar com a culpa, igreja, depois de ter pecado contra Deus? Por causa dessa culpa, muitos têm tirado a própria vida, assim como Judas, que traiu Jesus, entregou Jesus de bandeja, e depois que ele viu a seriedade do que ele tinha cometido, da traição dele, quando ele viu Jesus sendo espancado, quando ele viu Jesus recebendo uma coroa de espinhos, sendo açoitado, quando ele percebeu que Jesus realmente iria para a cruz, então ele se sentiu tão culpado, mas tão culpado, que ele fez uma forca, colocou em seu próprio pescoço e se matou. A Bíblia diz que o galho qual ele se prendeu estourou, e ele caiu num precipício, e quando chegou lá embaixo, o corpo dele se abriu, de forma que as entranhas dele, né, o intestino dele saiu para fora, coisa mais horrível. Porque não soube lidar com o arrependimento. Qual é a forma certa de lidar com o arrependimento, igreja?
É se escondendo de Deus? É correndo de Deus? Se afastando da igreja? É essa a forma certa? É saindo de casa para morar na rua? Talvez pegando uma faca, uma arma, uma corda e tirando a própria vida? Essa é a forma certa de lidar com arrependimento? Não. A forma certa de lidar com arrependimento está aqui no Salmo 51. A oração que Davi fez ao Senhor. Coração reto, limpo, puro diante de Deus. Joelho dobrado, lágrima nos olhos. Vestes rasgadas. Olhar para o céu e falar: Senhor, eu admito a minha culpa, Senhor. Pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu te peço, Senhor, me perdoa. Faz como um dos seus trabalhadores. Me aceita de volta, Senhor. O que eu cometi, Senhor, foi absurdo, mas eu não farei de novo. O que eu fiz foi errado, Senhor, mas eu não farei de novo. E se eu pudesse voltar atrás, Senhor, eu não faria novamente a mesma coisa. Eu me arrependo, Senhor. Quem entendeu o que o Senhor falou conosco nessa noite? O arrependimento pode mudar a sua sentença. Como Zaqueu. Roubava, fazia tudo que não prestava. Mas um dia se arrependeu do mal que cometeu e devolveu aos pobres o que dividiu o que tinha aos pobres, não é isso? E o que ele roubou, ele devolveu 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. A sentença de morte que era contra Zaqueu, agora é promessa de vida eterna. Quem entendeu a palavra, fique de pé, aplaude e glorifica o nome santo do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para iniciar, para encerrar. Espero não ter sido cansativo aos irmãos. A pregação de nós lemos muito a Bíblia. Mas que Deus possa te encorajar a se arrepender dos seus maus caminhos, a negar aquilo que você precisa negar, se arrepender daquilo que você precisa se arrepender e seguir em direção ao céu. Amém? Porque Jesus não vem buscar aquele que nunca pecou. Jesus veio buscar aquele que pecou, mas se arrependeu do seu pecado. Amém? Vamos orar? A equipe vai cantar? Pode cantar. Então vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai fazer. Meu Deus, eu preciso da tua ajuda, assim como Davi orou, para não pecar mais contra ti. O meu coração é inclinado ao mal. Os meus pensamentos o tempo inteiro estão pensando o que é mal. Senhor, ai de mim se não for a tua misericórdia. Existe uma sentença de morte, Senhor, para aqueles que não se arrependem. Mas existe uma promessa de vida eterna para aqueles que se arrependem, Senhor. Eu preciso estar enquadrado nessa promessa. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Ah, Senhor, como a corça anseia por água, assim eu tenho sede, Senhor. Como terra seca anseia minha alma. Eu preciso de ti, Senhor. Não afaste de mim o teu Espírito. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir sem a tua presença, Senhor. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão. Aleluia, Senhor.
Senhor fez por mim. O que fizeste por mim. Como alto é o céu, aleluias. Como alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim, Senhor. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai, se compadece dos filhos, assim tu me amas. me ama. Obrigado, Senhor. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. O Senhor está perdoando o meu e o seu pecado nesta noite. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. ó Senhor, Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. distante de ti, Senhor, não posso. Ore como Davi orou, igreja. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Levante sua mão para o céu, que o amor de Deus, que a graça e a virtude do Espírito Santo seja sobre a minha e sobre a sua vida. Não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga amém, amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Aleluia.